Nós iniciaremos o painel número 1, com a temática Reforma Tributária na Prática, o que muda para estados e municípios. E para isso convidamos para presidir os trabalhos desse painel a secretária parlamentar para assuntos da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, doutora Ana Paula Mello. Convidamos ainda os expositores deste painel, os consultores legislativos do Senado Federal, Fábio D'Áquila e Rafael Câmara. Convidamos também o advogado, ex-deputado federal e ex-ministro Odacir Klein. Passo a palavra à doutora Ana Paula para a condução desse debate. Olá, bom dia a todos vocês. É uma grande satisfação estar aqui novamente. Eu digo novamente porque já é a quarta edição do nosso Congresso de Gestão Pública e a quarta edição que eu participo a convite da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, quando esse evento ainda era diminuto, né? Não menos importante, não menos relevante, mas era um evento menor, e agora eu fico muito feliz de ver o tamanho, a grandiosidade, né? A exemplo do currículo dos nossos palestrantes e das temáticas que a gente vem discutindo aqui. Hoje me deram o desafio de presidir esse painel. Eu digo desafio porque eu estou diante de pessoas muito conhecedoras de um tema tão relevante. A gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária, em especial no aspecto daquilo que implica, né, nos municípios, enfim, como que isso vai se dar neste período. A gente vai, enfim, a gente vai iniciar o nosso painel aqui com o consultor do Senado Federal, Fábio D'Áquila. O Fábio participou, tá, das discussões todas, da elaboração mesmo da reforma tributária, daquilo que competia ali na parte mesmo legislativa da consultoria, participou disso, conhece profundamente esse tema. E eu já começo, eu sempre gosto de, quando eu presido os painéis, de começar com alguns desafios, alguns questionamentos para ficar mais animado, né? Senão eu fico só apresentadora de currículo bom. Mas, sabendo que o doutor Fábio é muito especialista, eu quero muito assim, que ele nos traga. Esse ano, certamente, foi um ano divisor de águas, né, para a reforma, porque já começamos ali alguns testes, enfim. Não estamos ainda a todo vapor, mas já estamos vendo alguns reflexos. E eu vejo muito falar, agora eu falo na condição de não especialista no tema, tá, doutor? Eu vejo muito falar que, especialmente essa questão dos municípios, que está havendo alguma afronta ali ao pacto federativo, que estamos fragilizando os municípios, que haveria alguma afronta nesse sentido. Então, eu gostaria que, durante a sua fala, você pudesse nos esclarecer se há mesmo essa afronta, alguma coisa do pacto, se os municípios estão mais fragilizados mesmo com essa reforma, e eu peço isso como uma ouvinte e uma pessoa que também quer aprender com vocês. Acho que eu vou falar por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, muito bom dia. Prazer estar com vocês hoje. Quero também saudar aqui a doutora Ana Paula, doutor Odacir, doutor Rafael Câmara, meu amigo de longa data. É um prazer estar com vocês aqui e um prazer enorme estar falando sobre um tema tão importante como é a reforma tributária, tá certo? Que é um tema que tem
preocupado muita gente, tem tirado o sono ali de prefeitos, tem tirado o sono de parlamentares, e que tem muitos impactos que são visíveis já para os entes subnacionais. E eu quero discutir com vocês e dividir experiências aqui do que já tem sido feito. O que os estados e municípios já têm feito, eu vou focar um pouco em municípios aqui, o que os municípios já têm feito para se adaptar à reforma. Porque a reforma, além de trazer desafios muito grandes, desafios muito complexos, ela também escancara certos problemas que já estavam na gestão dos municípios e que, às vezes, a gente insistia em não olhar para eles, deixava para lá, mas que agora, com a reforma, os municípios serão praticamente obrigados a enfrentar esses problemas de frente. E aí, esse é um pouco do papo que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Primeira questão, né, como a doutora Ana Paula falou, eu tive a grata oportunidade de participar do parecer do relator da reforma tributária. Essa foto foi no dia da aprovação da Lei Complementar 214. Não, da Lei Complementar não, da PEC. Da PEC, que virou a Emenda Constitucional 132, a reforma tributária, junto com o senador Eduardo Braga, aí ao centro, certo? Foi uma oportunidade maravilhosa e que, a partir dali, né, a gente começou a falar muito sobre reforma tributária no Brasil, né? Eu e meu parceiro Rafael aí vivemos viajando o Brasil aí falando sobre o tema, que é algo muito importante de fato, tá bom? E aí, indo para adiante, queria comentar com vocês essa frase aqui, eu gosto muito dela, que planos são inúteis, mas o planejamento é indispensável. Né? Muitas vezes o município ele faz um plano lindo no papel, está lá bonito, né? Bem elaborado, bem planejado, mas o plano dentro da gaveta, ele não serve para nada. Ele é inútil. Agora, o planejamento, que é você botar em ação esse plano, que é você concretizar ações para atingir um bem maior, isso é indispensável, é importantíssimo, é o divisor de águas, é o que separa experiências no Brasil que são muito exitosas, que a gente vê municipalidades crescendo, trazendo uma qualidade de vida ímpar para o seu cidadão, e tem municipalidades que você vai lá, às vezes você nasceu lá, volta 20 anos depois, 30 anos depois, e parece que parou no tempo. Né? A gente tem essa situação no Brasil, infelizmente. Tá certo? E tudo isso vai de um planejamento de Estado, um planejamento de entender quais são os pontos críticos e onde que a gente deve atuar. Tá certo? E aí, falando especificamente de reforma, o primeiro ponto crítico que eu observo é o seguinte, pessoal, que o princípio do destino na reforma, ele muda tudo. Ele muda toda a lógica do sistema. A reforma tributária, hoje, os tributos, a maioria deles são arrecadados na origem. Ou seja, se você produz algo lá no município de Sítio da Abadia, né, Laudimar? Lá em Sítio da Abadia, Goiás, certo? Você tem alguma empresa produzindo algo lá, boa parte dos tributos vai ficar em Sítio da Abadia, vai ficar no estado de Goiás. Agora, com a reforma, não. Se Sítio da Abadia vender para Brasília, o imposto vai ficar onde? Em Brasília. Se vender para São Paulo, vai ficar onde? Em São Paulo. Se vender em Pernambuco, vai ficar onde? Em Pernambuco. Esse princípio do destino muda toda a lógica do sistema. Por quê? Primeiro, pessoal, que Sítio da Abadia não vai ser mais dona do próprio imposto, porque você produziu e vendeu para outro lugar, o imposto vai para o outro. E aí acaba com a famosa guerra fiscal. Porque os entes não serão mais autorizados a dar isenções fiscais específicas. E a gente sabe que o jogo da federação é você dar isenção fiscal para trazer empresas para operar no seu território, com diminuição de tributos. E isso não vai mais poder ser feito nos tributos que estão dentro da reforma tributária, que é estímulos de ISS, de ICMS, de PIS, COFINS e IPI. Certo? Esses impostos que estão dentro do arcabouço da reforma, você não vai poder mais dar nenhum tipo de incentivo fiscal. E aí, isso é uma questão já que é o centro do problema para municípios, porque muitos municípios só trazem empresa para o território local via estímulo tributário. Como os estímulos tributários vão acabar, isso é extremamente preocupante. Primeiro porque vai haver um deslocamento imprevisível de empresas no território nacional. Ou seja, as empresas vão, pelo menos, fazer a conta de, olha, eu não tenho estímulo mais aqui, para onde eu vou?
Eu vou para um lugar que tenha uma mão de obra melhor, que seja, né, mais qualificado. Eu vou para um lugar que tenha uma malha logística melhor para eu escoar meus produtos. Ou então eu vou para perto do meu cliente, vou para perto do meu fornecedor. Enfim, eu posso fazer várias contas para mudar de localidade. E esse deslocamento no Brasil será imprevisível. E aí veja o drama do que pode acontecer nesse próximo período eleitoral. Porque agora a reforma não está doendo muito, não. Mas 2027 ela já vai começar a doer, ano que vem. Certo? Veja o drama. Porque tem municípios que, às vezes, uma empresa emprega 20% da mão de obra do município. 30% da mão de obra do município. Certo? Municípios pequenos acontece isso. Se essa empresa for embora, basta uma. Eu não estou falando de 10 empresas, de 100, não. Basta uma. É 20% de desemprego. E não tem prefeito que resista a 20% de desemprego, a 30% de desemprego. Perceba? Então, isso é uma questão dramática por si só. Pode ocorrer uma reorganização na federação que provoque vários problemas para municípios pequenos que são baseados em estímulos fiscais. E aí, o seu município está preparado? O seu município já pensou essa nova realidade? Tem municípios que vão se dar bem, tá? Não vou dizer que todos vão se dar mal, não. Tem vários que vão arrecadar mais. Tá? Tem estudos que dizem, inclusive, que a maioria dos municípios vai arrecadar mais. Mas você sabe se você está na maioria ou na minoria? Você sabe se você está entre os que vão ganhar mais ou os que vão perder mais? Isso tudo tem que ser fruto de muito estudo e de um preparo, de um planejamento muito sério. Por quê? Como agora a lógica da arrecadação é no consumo, os grandes consumidores, os municípios que consomem muito, que têm um mercado consumidor pujante, vão ultrapassar os grandes produtores. Hoje, os municípios ricos, milionários, bilionários, são os grandes produtores. Nós estivemos lá em Araucária, Paraná, e lá em Araucária o pessoal estava muito preocupado, porque lá é um polo industrial gigante que vende para o Brasil inteiro. Certo? Trabalhamos lá com eles, lá, mostrando isso. Olha, para vocês o risco é grande. Para Barueri, São Paulo, para Paulínia, São Paulo. Certo? O risco é grande. Nós temos um município que tem um risco complicado, complexo com a reforma tributária. Tá bom? Além disso, pessoal, nessa transição federativa, perceba, mais de 50% do PIB do Brasil hoje já está na região sudeste. E várias empresas vão fazer a conta para querer ir para onde? Para São Paulo. É ou não é? Melhor malha logística do Brasil, mão de obra mais qualificada, mais gente, mais mercado consumidor, né? Maior concentração de população e tudo mais. É ou não é? Então, é um desafio complicado. Por quê? Se nós já temos uma concentração hoje na federação, essa concentração corre o risco de aumentar. E aí, para a reforma ser aprovada no Congresso, vários parlamentares municipalistas exigiram que nós tivéssemos medidas para desenvolvimento regional, desenvolvimento das pequenas regiões. Certo? Que eu vou falar um pouco delas aqui para vocês. Tá bom? Então, além desse desafio, os entes vão ter que se adaptar às novas cobranças, aos novos tributos, vão ter que fazer uma série de mudanças no próprio ordenamento, que o Dr. Rafael vai falar muito bem disso aí, tá certo? E, além disso, nós temos municípios que hoje são muito ajudados pelos próprios estados, mas nós temos também estados em dificuldade fiscal, estados com dívidas muito altas, estados que o caixa está sendo consumido agora. Eles vão ter condição de ajudar esse município? Vamos refletir com relação a isso também. Ok? E aí, a reforma impõe para a gente uma mudança de mentalidade, uma mudança da velha política. Essa semana agora, uma prefeita do município lá do interior do Rio Grande do Sul marcou uma call comigo, falando que quer me chamar para eu ir lá, para eu falar para os vereadores lá que a mentalidade mudou. Porque o pessoal ainda fica querendo aprovar na Câmara de Vereadores incentivo fiscal para a empresa ir para lá. A empresa já sabe disso aqui, gente. Já sabe disso aqui, que o incentivo vai acabar. Esse cara só quer ganhar alguns aninhos ali de incentivo fiscal para depois fazer a mala e ir embora. Você vai reter essa empresa só com incentivo fiscal? Não vai. A gente precisa buscar outras formas de atrair, outras formas de ser atraente, de ser um lugar bom, que as empresas se instalem e se instalem bem e planejem ficar lá na cidade durante um tempo. Tá certo? Então, essa mudança de mentalidade, ela passa pelo seguinte: sai a lógica velha de atração de empresa via estímulo tributário.
Tá? A lógica de que mais empresa gera mais arrecadação. Não, você vai produzir, vai vender lá, não sei para onde, e a arrecadação vai para lá. Não necessariamente mais empresa vai gerar mais arrecadação. Entende? E além disso, essa lógica do gasto tributário, de você, né, dar ali uma isenção fiscal para essa empresa ficar, não será mais possível para a maioria dos tributos. E hoje, mais de 90% dos estímulos fiscais são de ISS e de ICMS. Certo? Que são exatamente os que não vai ser possível mais dar estímulo fiscal. Tá certo? E aí o que vai entrar no lugar? Se a gente não tem estímulo fiscal para dar, a gente tem que dar infraestrutura para a empresa operar. Então, o que a empresa precisa? Ah, eu preciso duplicar uma BR ali, que é importante para mim. Beleza, vamos fazer essa obra aí. Ah, eu preciso que tenha aqui uma escola local que prepare uma mão de obra, né, bacana do próprio município para trabalhar na minha empresa. Vamos providenciar. Certo? Ah, eu preciso de um meio menos burocrático para eu operar, que na minha operação eu gasto muito dinheiro com contador, muito dinheiro com advogado, muito dinheiro com um monte de coisa. Eu preciso de um meio mais fácil. Vamos simplificar. Então, onde que a gente vai atrair empresas? É sendo um bom ambiente para a empresa operar. Agora a atração vai ser via infraestrutura, porque eu não posso mais dar estímulo fiscal e ninguém mais pode. Então, onde é que a briga vai estar? Num bom local para a empresa ficar. E agora, o mais consumo vai gerar mais arrecadação. Então, tem que ser um lugar bom também para o cidadão, para atrair pessoas. Porque o cidadão que vai morar no meu município, ele vai consumir lá. Se eu trouxer mais gente para consumir lá, o meu caixa engorda também, porque é no destino que a arrecadação é feita. Ok? Outra coisa, o subsídio pelo lado da receita não vai mais existir. Mas vai ser possível eu realizar subsídios e subvenções para as empresas pelo lado da despesa. Eu aprovar programa de subvenção para injetar dinheiro em setores produtivos. Isso é totalmente possível. Como os municípios sempre tiveram a saída da isenção fiscal, a isenção fiscal é mais fácil. Ela é mais perene, não precisa aprovar no orçamento todo ano, né? Ela é mais tranquila. Mas agora não, agora o jogo vai ser pelo lado da despesa, tá certo? E muitos entes vão querer fazer, sim, programas de subvenção para os entes, tá certo? E aí também tem esse desafio, que é um desafio que já era presente, a reforma vai escancarar ele. Hoje, gente, quantos de nós paramos de comprar nos estabelecimentos físicos para comprar na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre, e etc., né? Claro que é muito bom, muito cômodo para a gente, mas os negócios físicos precisam sobreviver no município. Para o consumo local funcionar bem, para gerar o emprego no local. É claro que essas grandes empresas geram alguma parcela de emprego, mas o negócio pequeno, gente, no Brasil, é o que mais gera emprego no Brasil. Certo? Precisamos trabalhar para que esses negócios se tornem rentáveis, para que esses negócios fiquem em pé. É também um desafio muito importante para os municípios. Tá certo? Outra coisa, gente, fala-se muito dessa alíquota de 28% de IBS-CBS, né? Tem várias questões da alíquota que eu não vou ter tempo de falar aqui. Mas eu digo uma coisa para vocês, vai ter um mecanismo de alíquota de referência. E a alíquota, é dito na mídia, dito pelos parlamentares, etc., que é feito para manter a arrecadação. É ou não é? Você já ouviu isso? A alíquota é feita para manter a arrecadação? Só que ela é calculada para manter a arrecadação do conjunto dos municípios do Brasil. Ou seja, é para que o conjunto dos municípios receba a mesma coisa. Há alguma garantia para o seu município? Nenhuma. Nenhuma garantia para o seu município. Certo? A alíquota de referência, vou adotar a alíquota de referência, está tudo bem, vou ganhar a mesma coisa. Pode ser que você ganhe muito menos, porque não há nenhuma garantia que o município receba a mesma coisa via alíquota de referência. Tem, claro, mecanismo de seguro-receita e tudo mais, que a gente vai falar mais para frente, tá certo? Que na transição a receita fica, de certa forma, protegida, mas não há nenhuma garantia que, simplesmente adotando a alíquota de referência e vendo o tempo passar, que as coisas vão andar de uma forma boa. E aí, pessoal, eu digo para vocês, a guerra fiscal, ela saiu do tributo. Ela não vai estar mais no tributo. Ela vai estar dentro do orçamento. E essa guerra aqui vai ser difícil. Por quê? Vão ter, sim, alguns municípios que vão passar lá um programa de subvenção ao setor tal e vai tirar dinheiro do orçamento e injetar no setor. Só que tem que ser aprovado no orçamento todo ano. Segundo, vai brigar com saúde, com educação, com segurança pública, vai brigar com todas as pastas do município. Você acha que essa briga vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil.
Então, para aprovar isso aqui, vai ter uma guerra nisso? Vai. Agora, para aprovar esse tipo de programa, os políticos vão suar, gera-se um custo político grande. Vai ter pressão de um lado do setor produtivo e pressão de outro do cidadão querendo dinheiro para a educação, para a saúde, para os serviços públicos no geral. Vai acontecer isso. Ok? E aí, o que os municípios têm feito? Eu vou falar para vocês aqui de 2 tipos de medidas. Medidas que eu chamo de urgentes e medidas que são estruturantes. As medidas urgentes, elas têm que ser feitas agora, e tem muitos municípios já fazendo agora. A primeira delas é adaptar a sua nota fiscal. Parece ser uma coisa boba, né? Uma coisa simples, mas não. Agora, em 1º de janeiro, já é obrigado você a adotar a nota fiscal de serviços em modelo único nacional, certo? Vários municípios estão com a necessidade, com a dificuldade de configurar, calibrar os seus sistemas de emissão de nota para esse novo sistema unificado de emissão de nota fiscal de serviço. Parece ser uma coisa simples, mas não é. E se você trava a emissão de nota, ou emite a nota de forma errada, sem o destaque de IBS-CBS, e sem os requisitos que já estão aprovados, já estão valendo, o que pode acontecer, gente? Uma mudança tributária pode virar uma crise de arrecadação, porque se você não colocar o destino na nota, a arrecadação vai para você? Não, não vai. Ok? Essa é a primeira questão, que municípios têm que se preocupar, em mudar, em se adequar aos novos layouts de nota fiscal. Parece ser uma coisa boba, mas tem pipocado de consultorias Brasil afora do pessoal arrumando isso. Tá? Outra coisa é você fazer um diagnóstico fiscal completo do município. Tivemos com o prefeito Chico, né, prefeito? Mostrando um diagnóstico lá para ele de Diamantino, agora, recentemente. Diamantino está com uma performance fiscal excelente, inclusive, uma performance muito boa. Claro que todo ente tem pontos a evoluir, mas é um município que está voando, está muito bem, né, com obras maravilhosas sendo entregues, né? Então, é um exemplo para nós. Mas isso aqui é muito importante. Muitos prefeitos não sabem como é que está a situação fiscal do município, não sabem como é que está a performance atual de receita, a performance de despesas, não sabe se está sobrando dinheiro, e vai ter que sobrar dinheiro, gente. Como é que eu vou botar dinheiro em setores produtivos? Como é que eu vou fazer obra para atrair empresa? Precisa sobrar dinheiro. Se tiver o caixa negativo agora, já consumindo caixa, a situação já ruim, já tem que corrigir a rota agora para sobrar um dinheiro em 2027, 2028, etc., e poder fazer aquela guerra de infraestrutura para atrair as empresas. Entende? Tudo isso passa pelo dinheiro. Então é necessário fazer um diagnóstico para ontem. Ah, Fábio, mas eu tenho um contador maravilhoso no meu município. Eu tenho uma secretária de fazenda maravilhosa no meu município. Pode até ter, gente. Pode até ter. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não têm o estímulo de te dar notícia ruim. Certo? Ela quer te dar só a notícia boa, te mostrar só o lado bom do negócio. Entendeu? Isso é natural do ser humano. A gente não quer dar notícia ruim para o patrão, quer? Não quer. Né? Então, assim, às vezes é importante ter um olhar externo, ter alguém que vai falar, opa, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está indo bem, isso aqui está indo mal. Certo? É muito importante. Tá? E tem municípios já se avançando com isso. Outra coisa importantíssima é analisar os potenciais econômicos locais. Por quê? Hoje, tem empresas no território nacional que é igual o elefante em cima do poste. Você não sabe como foi parar ali. Certo? Na verdade, você sabe. Estímulo fiscal. Então, nós temos casos de empresas que produzem uma coisa que não é nada a ver com a vocação local. Ela simplesmente foi parar ali no município por causa do estímulo fiscal. Essa empresa, que não tem nada a ver com a vocação local, ela vai embora. Fatalmente, ela vai embora. Tá certo? E aí, o que a gente precisa desenvolver? O potencial local. Estruturar bons projetos para manter os empregos no município. E isso não é fácil, isso não é simples. Muitas vezes a gente nem compreende direito quais são os potenciais locais, como é que está a qualificação da minha mão de obra, o que o pessoal é preparado para trabalhar. Porque eu preciso estimular a atividade que é boa do local, que tem consumo forte no local. É isso que vai fazer o jogo virar economicamente para municípios a partir de agora. Tá certo? Eu sempre uso esse exemplo aqui, que eu participei um pouco dele. Isso aqui é um complexo que foi construído no Piauí, estado do Piauí, para escoamento do pescado.
Várias empresas alugam ali os galpões ali, tem fábrica de gelo, tem tudo mais, que o pescado vai até ali e dali ele já é escoado para a Europa, por exemplo. Eles fizeram isso aqui. Por quê? Porque o estado do Piauí observou que pescava-se o peixe no Piauí e o pessoal escoava para o Pará, e o escoamento ia via Pará. Certo? E aí eles fizeram um terminal pesqueiro de primeiro mundo lá no estado. Isso é você gerar infraestrutura para as empresas ficarem. Se a empresa está ali, você acha que ela vai embora? Não, ela já tem toda a infraestrutura que ela precisa para escoar o pescado dela para fora. Entende? Isso é manter emprego, isso é ser inteligente, estratégico, para segurar as empresas ali. Tá certo? Outra questão importantíssima, gente, é que, por mais que o município organize a casa, arrume, sobe dinheiro e tal, muitas vezes, pessoal, você tem que fazer um projeto que é muito maior do que a tua capacidade orçamentária. Ah, Fábio, vou fazer uma ponte, sei lá, 100 milhões. O município sobra 5 milhões no caixa. Não dá para fazer. Certo? Em alguns momentos, os municípios vão precisar de captar recursos. Certo? E aí é um outro desafio. Por quê? Enquanto tem município que está voando nisso aqui no Brasil, tem município que nem um representante especialista em captação tem. Entendeu? Isso aqui é complexo. Por quê? A gente precisa ter bons projetos. Esse é o primeiro ponto. E já é uma dificuldade enorme você ter gente técnica no município para fazer bons projetos. Mas vamos supor que o projeto está pronto. É importante você ter um setor interno especializado na captação, acompanhando os parlamentares para buscar uma emenda parlamentar, acompanhando ali os programas federais que, às vezes, destinam recursos para determinadas finalidades. É cheio de programa assim. Os fundos estaduais e federais, que, às vezes, têm recursos sobrando. Se você apresentar um projeto lá, bom, bacana, de acordo com os requisitos, você leva um dinheiro para fazer a sua obra. Então, tudo isso é importante. E aí, é importante você ter esse setor especializado. É importante você estar com a CAPAG do seu município em dia. CAPAG é um score do Tesouro Nacional que diz se o município está apto a captar recursos, certo? Para captar, por exemplo, uma operação de crédito, nacional ou internacional. Às vezes o caminho é fazer um PEF, que é um programa de equilíbrio fiscal, para um município que já está ruim, tá certo? Às vezes o caminho é você ter um representante em Brasília, correndo os ministérios, fazendo corpo a corpo ali para buscar uma emenda, buscar um convênio, buscar algo de diferenciado ali junto a ministérios. Tem município que está voando nisso e consegue captar muito dinheiro, sem botar a mão no bolso. Mas tem que trabalhar. Nada aqui é de graça. É trabalho. E essa captação vai abrir para um leque que está dentro do próprio texto da reforma. Porque a própria reforma traz vários fundos que são importantíssimos e que vai captar recursos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai começar em 8 bilhões por ano e vai bater 60 bilhões por ano. Certo? É um fundo da própria reforma com recursos de IBS-CBS, né? E aportados pela União. Tá? O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que vai compensar alguns benefícios até 2032. Tá certo? E vamos ter fundos setoriais específicos para o Amazonas e para a Amazônia Ocidental e Amapá. Também, quem está na região norte vai ter uma diversidade de fundos ali para incentivar a capacidade econômica local. Outra questão é você fazer o seu próprio programa de subvenção econômica. Não há experiências muito grandes, muito amplas em municípios. Os programas de subvenção econômica que existem hoje estão quase todos na União. Você vai ter que ter um jurídico robusto, uma interface com a agência de fomento, que às vezes as agências podem trabalhar junto para fomentar esses setores específicos via despesa. Você bota o dinheiro na agência, a agência vai lá e bota linhas de crédito para as empresas crescerem e tudo mais. Isso pode acontecer, tá bom? É um desafio também. E aí, tem também medidas mais estruturantes que a gente pode fazer. Tá? Uma coisa que eu falo, pessoal, é que o turismo é o almoço grátis da reforma. Por quê? O turismo, o cara passa uma semana no seu município ali, 5 dias, 4 dias, e ele gasta uma grana no dia que está lá, não tá? Não gasta? Quando você viaja, você não gasta dinheiro? Eu gasto. Né? Você não gasta quando você viaja? E isso tudo vira arrecadação para o local, porque é princípio do destino. Então, quem puder investir em turismo, em virar um bom lugar para viver, um bom lugar para passear, um bom lugar para ver as maravilhas locais, você vai conseguir melhorar em muito a sua arrecadação. Tá certo? Além disso, é como eu já falei, tornar os negócios rentáveis, desburocratizar, é algo muito importante. Em outros momentos, os municípios vão observar o seguinte: olha, o meu caixa está comprometido. Por quê? Porque eu estou gastando tudo com o pessoal.
Acontece muito. Eu vejo o tempo inteiro em municípios que a gente atua em consultoria. Tá certo? E aí, o caminho inevitável é o quê? Reforma administrativa e reforma previdenciária. Muitas vezes, o próprio município está quebrado, e aí ele vai ter que organizar o plano de cargos e salários, organizar o estatuto de servidores. Uma coisa que arrebenta o prefeito, às vezes, é ele ter uma folha de pagamento inchada. Por exemplo, ontem aprovou a medida provisória 1334, que atualizou o piso dos profissionais de educação. Certo? É 5% de aumento para todos os profissionais de educação. Isso já é aí, ó, 60% da folha dos municípios normalmente é profissional de educação. É saúde e educação aí. Ou mais. Certo? Então, você já tem que dar um aumento de 5% assim, automático. A tua folha vai crescendo numa velocidade que você não consegue parar e não sobra dinheiro para mais nada. Acontece muito. Tá certo? E aí você acaba tendo que fazer isso. Beleza? Reforma administrativa e também uma reforma previdenciária. E por último, pessoal, mais importante também é o seguinte: se você tiver uma economia extremamente informal, nós já tivemos lá em Toritama, lá em Santa Cruz do Capibaribe, né, interior de Pernambuco, lá tem uma economia extremamente informal. O pessoal não emite nota de nada, não recolhe imposto para nada, tudo mais. Se você não promover a educação do seu contribuinte e ele continuar na informalidade, não há reforma tributária que faça você arrecadar mais, porque está tudo fora do radar do governo. Não é verdade? Então, a educação fiscal é importantíssima. E, para ela ocorrer, muitos vão usar os programas de cidadania fiscal, estilo nota legal, sabe? Esses assim, para estimular o pessoal a botar o CPF na nota, estimular o pessoal a conseguir ali uma parcela dos recursos via cashback e sorteios e etc. Tá bom? São muitos temas que a gente tem que trabalhar, mas o meu principal interesse é em fomentar esse debate, porque nós vamos ter debatedores maravilhosos aqui que vão continuar com esse assunto, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente. Assim como vocês, possivelmente a gente vai ficando impressionado com a fala, mas, em especial, aproveito aqui a presença do meu colega, o professor João Trindade. Eu tenho a oportunidade de ministrar com ele uma turma de pós-graduação em técnica legislativa, e a gente sempre fala para os nossos alunos, né, professor, que a norma a gente só vê o que vai acontecer quando ela ganha vida. A gente pensa, a gente estuda, a gente avalia, a gente faz o melhor que pode ser feito, mas a gente só vai ver qual impacto aquilo vai dar na vida das pessoas, na vida do município, quando ela começa a funcionar. Esse é um ano decisivo, um ano importante, onde começou a tomar corpo, né? Começou a tomar forma tudo isso, e os impactos e os desafios vão se apresentando a todos vocês aqui, enfim, os gestores municipais, em especial. Ontem, já puxando o gancho na fala do Dr. Fábio, ontem eu tive a oportunidade de fazer o relatório na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de um projeto de lei 2791, de 2022, que instituiu a arbitragem tributária e aduaneira. Então, é um projeto robusto, e quando, né, o Dr. Fábio traz aqui para a gente esse desafio de arrecadação, essa tentativa de desburocratizar, porque, ao final de contas, né, todas essas reformas que a gente presencia no Brasil é para facilitar, espera-se, porque difícil a gente já sabe que é. Né? Norma a gente já tem um monte, difícil a gente já sabe que é, complicado a todos nós. Então, essas reformas a gente sempre espera que desburocratize, que facilite a nossa vida. Então, esse projeto de lei, né, que eu trago aqui para vocês já em primeira mão, protocolei ontem, vai instituir a arbitragem tributária e aduaneira em todos os entes da federação, né, de maneira facilitada, para também já ajudar esse processo aí de melhorar a arrecadação, porque a gente sabe do entrave, né, da quantidade de procedimentos judiciais tentando ali movimentar essa arrecadação municipal. Então, agradeço ao Dr. Fábio. Não é a primeira oportunidade de estarmos juntos em painel, mas é sempre muito, muito bom ouvi-lo com tanta propriedade. E agora, para continuar aqui enfim, né, esse show de especialistas,
eu chamo também o meu colega Rafael Câmara, que também é consultor do Senado, um grande conhecedor da temática, com quem também eu já tive a oportunidade de presenciar palestras e, enfim, de demonstrar todo o seu conhecimento. E eu gostaria também, assim como eu fiz com o Fábio, gostaria também, Rafael, de pedir para que você nos esclarecesse um pouco, assim. Sabemos que os desafios são muitos, mas quais adaptações já precisam ser feitas, né? Eu digo em seara legislativa mesmo. O que já tem que ser feito? O que já está sendo feito? O que é imprescindível para que a gente comece a ver os resultados dessa reforma? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje. Me sinto muito honrado de compartilhar este painel com profissionais que eu tanto admiro, doutora Ana Paula, Fábio Dáquila, um amigão, doutor Odaci. Doutor Odaci tem 83 anos, estava lá debatendo comigo, se preparou aqui com as suas anotações. É uma inspiração, gostaria de chegar nessa idade com a sua vitalidade, doutor Odaci. Gostaria também de fazer um agradecimento muito especial e parabenizar meu sócio, meu amigo João Trindade, por coordenar toda essa equipe e concretizar o 4º Congresso de Gestão Pública. Parabéns, meu amigo do coração. Eu sei do tanto que você se dedica para viabilizar esse congresso. Pessoal, eu costumo dizer que nós não estamos vivenciando uma reforma tributária, mas sim uma revolução tributária. Tamanhas são as mudanças na forma com que o Estado brasileiro passará a tributar e as empresas passarão a planejar a tributação. Nós estamos vivenciando, desde 2023, com a aprovação da Emenda Constitucional 132, mudanças muito profundas em praticamente todos os tributos e não apenas na tributação do consumo. Tivemos alterações importantes no IOF, nos juros sobre capital próprio, na base presumida para as empresas do lucro presumido, na tributação da herança, na tributação do patrimônio, na tributação do imposto de renda. Rompemos uma tradição de 30 anos de não tributar a distribuição dos lucros, dos dividendos, e, a partir de 2026, nós iniciamos uma nova forma de tributar o imposto de renda das pessoas físicas. Na minha fala, eu vou trazer algumas reflexões dos impactos do nosso IVA, do nosso IBS, CBS, nos estados e nos municípios. E vou fazer algum contraponto à fala do meu amigo Dáquila, e isso não é, ao contrário, tá? Não é sinal de desrespeito, mas sim de admiração ao Dáquila. Dáquila é um grande parceiro. Nós temos trabalhado juntos em alguns municípios, prestando consultoria. Tenho viajado com ele o Brasil inteiro para falar de reforma tributária. Mas talvez ele tenha uma visão um pouco diferente da minha do que será esses impactos da reforma para estados e municípios. Eu sou sincero em dizer que eu tenho transitado em relação às minhas impressões e minhas percepções sobre a reforma tributária. Em 2023, quando foi aprovada a emenda constitucional, nós estávamos em estado de otimismo, todo mundo contente, feliz da vida, que finalmente, depois de 30 anos discutindo a reforma tributária, o Brasil tem a sua reforma tributária, aprovou um texto rompendo um sistema antigo, antiquado, para inaugurar uma nova era da tributação. Isso foi um momento de muita euforia com os profissionais de direito, da contabilidade. De 2023 para cá, inclusive por participar de muitos eventos desses, eu começo a ter uma visão talvez não tão otimista como eu tinha lá em 2023, tá bom? Então vamos tentar trazer aqui algumas reflexões, tá? Dáquila já falou sobre isso, que nós passamos agora para uma tributação no destino de forma não cumulativa e acabando com qualquer benefício fiscal, ou reduzindo, não acabando, mas reduzindo imensamente os potenciais dos benefícios fiscais. Isso me traz uma reflexão como é, na verdade, que
estados e municípios que não têm vocação para a indústria vai atrair uma indústria? Será que dizer que agora os estados e os municípios vão ter que focar na sua vocação, isso não aumentará as desigualdades regionais? Porque talvez a vocação para a indústria, onde estão localizados o maior volume e melhores remunerações, esteja localizado no Sudeste. Qual é a vocação, então, do Nordeste e do Centro-Oeste? Sobrou o turismo? É essa a solução que nós teremos para equilibrar as nossas desigualdades ou minimizar as desigualdades regionais? Será que o turismo, o almoço grátis da reforma, vai ser suficiente para compensar os estados e os municípios que perderão as indústrias, as empresas? Como é que o estado de Tocantins vai conseguir levar uma empresa para o Tocantins pensando em infraestrutura? Como é que o Goiás vai manter suas indústrias melhorando a infraestrutura? Que essa é a conversa agora, para atrair as empresas. Cada estado, cada município vai ter que focar na infraestrutura, construir estradas novas, uma escola técnica, dar profissionais qualificados para essa indústria ficar lá. Meu amigo, com todo o esforço do mundo que Tocantins fizer, que a Bahia fizer, que Pernambuco fizer, para melhorar suas estradas, para melhorar sua educação, no máximo vai equiparar com São Paulo, com Minas, com o Rio. Não vai ser melhor. A minha percepção é que isso não vai ser suficiente. E aí, nós vamos caminhar, a reforma tributária me traz a seguinte mensagem: olha, indústria é em São Paulo, Minas, Rio, talvez Rio Grande do Sul, Paraná, Nordeste, Tocantins, é turismo, pesca, vai lá para a pesca. E aí o turismo representa 8% do PIB brasileiro, a indústria 25%. Outra coisa, estado de Goiás, nós estamos aqui próximos, tem 246 municípios. Quantos têm vocação turística nisso? Caldas Novas, Pirinópolis, a Chapada. Se a gente se esforçar, ao Cavalcante, né, Alto Paraíso, vamos contar aí 10 municípios que têm vocação turística, talvez se esforçando muito, e os outros 236 que não têm vocação turística. Não pode ter nem empresa, nem turismo. Sobrou pesca, né? Então, veja, qual é a minha preocupação? A preocupação é de haver uma redução da quantidade e da qualidade dos empregos, justamente no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Ah, mas vai haver um fundo de compensação de perdas. O que é que nós estamos criando aqui, então? Estamos criando um aumento de arrecadação dos estados e dos municípios do Nordeste, que é uma coisa boa, mas diminuindo a qualidade e a quantidade de empregos. Então, teremos um município com mais arrecadação, um estado com mais arrecadação e uma população mais pobre. Aumentando, talvez, o estigma de que o Sul e o Sudeste bancam o Nordeste, porque agora nós vamos dificultar, inclusive, levar a indústria para lá. O que é que faz a Jeep, a Fiat, estar em Pernambuco? A BYD está na Bahia. A Caoa Sherry está aqui em Anápolis. Goiás não é um mercado consumidor da Caoa Sherry. Talvez 60%, 70% dos carros produzidos em Anápolis descem, rodam 1.000, 1.200, 1.500 quilômetros para serem vendidos em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Está lá concentrado. Então, nós vamos vivenciar um momento de muita dificuldade de atrair empresas novas. Talvez, João, essas empresas que já estão instaladas, a BYD, a Fiat, a Jeep, talvez não saiam realmente de Pernambuco e da Bahia, porque ele vai fazer a conta se vale a pena desmontar um parque industrial para montar um novo em São Paulo. Mas qualquer empresa nova não vai para o Tocantins, para a Bahia, para Pernambuco, para o Ceará. Então, o esforço que o Nordeste e o Centro-Oeste terá é simplesmente de manter, porque atrair vai ser muito difícil. E aí eu faço um link da minha fala com os princípios da eficiência e da eficácia que nós ouvimos os palestrantes da primeira parte da manhã, a doutora Marcela, o ministro Jorge, falar.
resgatando aquela ideia de eficiência, nessa relação ótima de custo e resultado. E minha preocupação é de eficácia mesmo. Porque a pior consequência de uma política pública não é a ineficiência, é a ineficácia. Isto é gastar e não ter resultado nenhum. É montar um parque industrial e não ter indústria, ainda que seja caro. Porque o pior de ser caro é não ter resultado. É montar novas rodovias que não transitam tantos caminhões assim. É montar um parque de exposição que não tem exposição. Ou uma nova feira que não tem estande. Não é isso? Então, o ideal é ser eficiente, fazer muito com pouco. Mas, se não dá para ser eficiente, vamos ser pelo menos eficazes. E qual é o instrumento que nos trouxeram para ser, no mínimo, eficaz? Um fundo de desenvolvimento para a infraestrutura. E a minha desconfiança é que nem eficaz isso vai ser. Porque não vai ser uma duplicação de uma rodovia que vai atrair uma empresa para Anápolis, ou para a Bahia, ou para o Tocantins. Então, nós estamos caminhando, eu digo que talvez o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, ouviu o canto da sereia, né? Agora a tributação é no destino, vamos ter um fundo de desenvolvimento regional. Mas, meu amigo, sem a ferramenta do tributo, as empresas não vão sair do Sudeste para ir para o Centro-Oeste ou para o Nordeste. Não vão. Essa é a minha percepção. Torço para estar errado, para estar equivocado. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um sotaque um pouquinho carregado. Eu sou pernambucano, tá? Então talvez a minha origem fundamente essas minhas preocupações. Mas vamos lá. Então, nossas preocupações, eu estou sintetizando aqui nesse slide, é a concentração da indústria no Sudeste, a insuficiência das estratégias de desenvolvimento regional, o contentamento com o turismo ou com a vocação local, que me parece absolutamente insuficiente, a diminuição do emprego versus aumento da arrecadação. Teremos estados e municípios com mais arrecadação e uma população com menos emprego. Essa é a minha percepção da reforma tributária. Tá? Um outro ponto é o seguinte, essa movimentação, a outra preocupação minha é a inércia. Olha, gente, nós temos visitado muitos municípios, eu fico impressionado com a inércia da imensa maioria deles quanto a isso aqui. A despreocupação. E eu estava refletindo, João, antes de vir para cá, por que esses prefeitos, esses secretários não se preocupam com isso? E minha conclusão é que há um descasamento entre a consequência e o mandato eleitoral. Tudo que eu estou falando aqui talvez não se dê de imediato, tudo é no longo prazo. Essa movimentação econômica, de indústria, de empresas, de perda da qualidade do emprego, de quantidade, talvez não se dê de imediato a ponto de haver uma movimentação política para isso. E quando nós temos um processo lento, gradual, acaba não incentivando também uma atuação proativa mais rápida, mais enérgica. Vamos simplesmente procrastinando. Afinal, em 4 anos, eu tenho que ser reeleito e não dá para ficar pensando em como vou mudar essa realidade da reforma tributária. Então, há um descasamento entre a urgência da reforma, ou a não urgência, porque tudo é gradual, com o mandato eleitoral. E um outro ponto que me traz preocupação é que o incentivo fiscal é relativamente simples de adotar. Agora, os municípios, para atrair ou preservar as empresas, esses municípios vão ficar mais sofisticados. Os projetos serão mais sofisticados. O trabalho será mais complexo. Você vai ter que dialogar mais, negociar mais, entender melhor a dor e as necessidades das empresas para poder simplesmente preservar ou atrair novas empresas. Tá? E o que fazer? E aqui eu vou pegar um gancho da fala do meu amigo Dáquila, um cara otimista com a reforma. Vai dar tudo certo, né, Dáquila? Vamos contar, então, o que fazer. Rafael, eu vi que o Flávio Bolsonaro
disse que ia suspender a reforma tributária. Vocês ouviram isso aí? Não viram? Então saiu aí a notícia, eu estava ouvindo a CBN ontem, e uma promessa de campanha é suspender a reforma tributária. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Vai dar certo isso? Porque a minha interpretação da reforma é que a reforma é como pasta de dente, essa daqui. Depois que sai, não volta mais. Porque nós já temos toda uma estrutura pronta, todo normativo, uma série de normativos, emenda constitucional, 2 leis complementares, o estatuto do comitê gestor instalado já. Como é que vai voltar isso? E outra. Lá em 2023, quem é que estava comemorando a reforma tributária? O governador Tarcísio. A reforma tributária é uma reforma do Sudeste, do empresariado. Como é que o candidato que está mais alinhado, não estou fazendo juízo de valor não, tá? Mas a minha percepção é que há um alinhamento maior do empresariado com a candidatura do Flávio Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro vai defender a suspensão que o empresariado de São Paulo sempre lutou para ter essa reforma tributária. Então, não faz sentido achar que isso é uma lei no Brasil que não vai pegar, tá? Porque no Brasil tem isso, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega, né? E a reforma tributária, o cara vai pensar assim, porra, isso não vai acontecer no Brasil. Eu não apostaria nisso, porque está tudo pronto para começar. Já começou, né? E nós vamos aprofundar muito em janeiro de 2027. Vamos acabar com a PIS e COFINS para entrar a CBS já em 2027. Está tudo pronto para isso. Então, eu não contaria com a suspensão da reforma tributária. O que nós temos que fazer é adaptar, fazer o que dá. Esforçar muito para ver se conseguimos alguma coisa, que é muito difícil. Mas não fazer nada é uma tragédia anunciada. Se está difícil para quem planeja e executa o que foi planejado, imagina para quem não faz nada. Não é isso? Então vamos lá. Eu vou repetir aqui, fazer um diagnóstico dos impactos. Você tem que saber o que é que vai acontecer com o teu município, com o teu estado. Porque há estados e há municípios que vão se beneficiar e outros não. Porque aí, talvez, tendo o diagnóstico, você mesmo vai elaborar, implementar alternativas. Ou focando no teu tributo próprio, aumentando a tua arrecadação própria, do teu IPTU, da contribuição da iluminação pública, do teu ITBI, do teu ITCMD, se for o Estado. Ou você pode chegar à conclusão de que você vai sentir um decréscimo, como em Araucária. Nós fizemos algumas simulações de cenário. É muito difícil ela não sair prejudicada com a reforma tributária. E é um município que arrecada muito. Então, o nível de remuneração de servidores é altíssimo. Todo mundo quer trabalhar em Araucária, porque a Araucária tem muita grana em uma estrutura de serviços públicos enxuta. Por quê? Porque ninguém mora lá. As indústrias estão lá, mas todo mundo vai para Curitiba, as escolas estão em Curitiba. Então, a Araucária tem um paraíso hoje e que pode virar um inferno. Então, talvez a Araucária, eu estou falando Araucária exemplificativamente, se o prefeito estivesse aqui ia me xingar. O secretário está ali? Opa, ô secretário, Araucária é top, vai dar tudo certo lá. Ô João, devia ter avisado antes. Mas vamos continuar aqui. Talvez para o município de Diamantino, a saída não seja focar no aumento da arrecadação, mas na diminuição da despesa, ou ao menos o controle do aumento da despesa. Fazer com que a despesa não aumente, se estabilize. Porque o futuro pode ser de descasamento entre receita e despesa. Então, talvez a alternativa para quem vai perder receita não é se esforçar para continuar tendo a mesma receita, mas adaptar a sua despesa para um cenário mais duro que está por vir. E você só vai saber disso fazendo o correto diagnóstico. Tem que simular, tem que rodar a planilha. Tudo bem? Você deve atualizar teu Código Tributário Municipal para a reforma tributária. As mudanças são profundas. Vou dar só 2 exemplos. O município e o Estado podem definir sua própria alíquota de IBS. O município pode conceder um cashback maior
por exemplo, para a população mais carente. Ele pode dizer, olha, quem está no cadastro de benefícios sociais, no meu município vai receber de volta uma parcela maior de tributo. E você vai fazer isso mexendo na legislação tributária. 2 exemplos, tá? Até porque meu tempo é curto aqui, não dá para falar de tudo o que você tem que fazer de atualização de tributação, mas a tarefa é relevante. Tá? Tem que dar uma atualizada na tua legislação tributária. Melhorar a arrecadação de tributos próprios, estruturar a fiscalização. Olha, o município vai receber uma atribuição nova. Hoje ele fiscaliza ISS, IPTU, ITBI, contribuição de iluminação pública. Ele não pode fiscalizar o ICMS, circulação de mercadoria e serviços. Mas o ICMS ele vai ser eliminado junto com o ISS para criar o IBS, e aí sim o município vai poder fiscalizar o IBS, que é muito mais amplo que o ISS, porque o IBS para o município vai acoplar o ICMS e o ISS. Então o município tem um potencial enorme para fiscalizar o IBS. E isso significa aumento de arrecadação. E o bacana é que às vezes a gente vai para o município e diz assim, olha, Rafael, eu não posso cobrar tributo que não dá voto, né? Se eu cobrar tributo demais aqui das minhas empresas, não dá voto. Meu amigo, a tributação agora é no destino. Tu vai cobrar das empresas que estão em São Paulo, que estão fora do teu município e que vendem para cá. Então, nem impacto eleitoral ruim você pode dosar isso. Não pode, mas você fiscaliza só o que não é do município, entende? Dá um jeito. Nós vamos vivenciar uma mudança de perfil dos servidores da tributação. Esse servidor ele vai ter que ser um gestor de software, de inteligência artificial, de dados, e não mais daquele processo administrativo, construindo relatórios. O nível de tecnologia, de gestão de dados, será enorme com a reforma tributária. E veja que coisa legal, toda a fiscalização será concentrada no ambiente nacional. O fato gerador do IBS-CBS é o mesmo. O CBS, quem fiscaliza é a União. O IBS, estados e municípios. Significa que, se a União fizer um auto de infração, ela vai registrar no ambiente que o município tem acesso e ela só pode cobrar o CBS. Aí o município pega emprestado, está na lei isso, tá? Pega emprestado todo o dado que a União construiu do CBS e cobra o IBS. Mas tem que ter tecnologia para isso, né? Para você ficar consultando o sistema para ver o que é que o município recebeu que está sendo fiscalizado pela União no CBS para você cobrar o IBS. Isso é sisteminha que vai fazer, tá? Mas você precisa estar preparado para isso. O município tem que se estruturar para isso. Tem dinheiro aí para o município que minimamente se organizar com os sistemas de conseguir fiscalizar o IBS. Pegando carona na fiscalização da União. Não está difícil. Não está difícil. Então, dá para fazer algumas coisas, dá para fazer, tá bom? Desenvolvimento de projetos de incentivos para as empresas, né? Então, o município agora vai ter que construir um parque industrial, com uma feira nova, um parque de exposição. Vai ter que fazer isso para tentar reter as empresas no seu município. Não é isso? Se preparar para fiscalizar o IBS, foi o que eu falei, né? Treinar os servidores. O pessoal está muito atrasado nisso. Eu vou parar de dar exemplos de municípios aqui para não correr o risco. Só vou dar exemplos quando for para falar bem. Mas nós temos, eu e o Dáquila, temos feito treinamento para servidores de municípios. Eu fico impressionado como o pessoal ainda está viajando. Isso aqui é desde 2023. E conceitos básicos, o pessoal do tributo ainda está muito distante de dominar. Então é importante dar uma atualizada nesses servidores aí. E veja, uma coisa importante, que ninguém está prestando atenção nisso. A gente está falando de reforma tributária, e lá no município, no estado, está todo mundo pensando só em servidor do fiscal. Isso aqui vai ter um impacto muito forte, sabe em quem? Os servidores da licitação e contratos. Que a reforma tributária está lá na lei, determina, impõe a revisão dos contratos que foram firmados com base na realidade tributária anterior. Então, os municípios e os estados vão receber uma enxurrada de pedidos de revisão contratual.
para debater o impacto do tributo naquele contrato. E se não receber, porque o tributo, inclusive, pode beneficiar a administração pública, a administração pública deve promover a revisão em seu benefício. Então, se a empresa não provocar o Estado ou o município tem que revisar obrigatoriamente, ou o Estado, se aquele impacto for favorável à contratação pública, diminuindo o custo. Além disso, eu estou falando de contratos em vigor, não é? Para ter revisão contratual. Mas os contratos vindouros, as licitações novas, os editais novos, os modelos contratuais novos, têm que refletir a nova realidade tributária. A proposta do licitante tem que ser adequada à nova realidade tributária. Não adianta você mandar um modelinho lá de planilha tributária com base no tributo antigo. O que eu estou dizendo é que essa preparação de servidores não é só o servidor do fiscal, mas também da licitação e dos contratos. Só notícia boa aqui comigo hoje. Vamos lá. Então, promover uma reforma administrativa, especialmente se você tem um diagnóstico de redução de receita. E, por fim, aqui minha última sugestão, a transação tributária. Gente, a transação tributária tem se revelado uma ferramenta espetacular na União. A União tem aumentado constantemente, ano a ano, a arrecadação dos tributos inscritos em dívida ativa, dos créditos inscritos em dívida ativa, em razão da transação tributária. Migrando de um modelo de refis para um modelo muito mais inteligente de transação. E os estados já estão implementando, quase todos os estados já implementaram a sua transação tributária. Então, foi um movimento, uma onda que bateu a União, chegou na União de forma muito bem sucedida. Hoje, está muito fortemente implementada a transação dos estados e em algumas cidades maiores, capitais especialmente. E há um espaço espetacular para todos os municípios, pequenos, médios e grandes, porque é simples de implementar e tem resultados espetaculares. Tá? Então, uma outra tarefinha de casa aí para estados e municípios é pensar na transação tributária. Tá bom? Pessoal, cumpri, quase que eu cumpro o meu tempo. Estourei aqui 1 minutinho. Então, eu gostaria de agradecer demais a atenção de todos. Espero, de alguma forma, ter contribuído com o debate. Dacra, não fique triste aqui com meus contrapontos. Obrigado demais, pessoal. O doutor Rafael estava pedindo desculpas pelo atraso, mas pela cara de todo mundo, pelo tanto de atenção que ele conseguiu angariar, a gente vê o quão importantes foram as falas dele, né? E certamente estamos vendo aqui que os desafios serão muitos, as adaptações serão grandes, os resultados, o que é mais complexo nessas grandes reformas, né? Enfim, estamos na tributária, mas na administrativa também certamente será, é que os resultados são a longo prazo. Então, muitas adaptações, então, primeiro a gente fica preocupado e com medo, e os resultados não começam a surgir logo num primeiro momento, então, isso pode ir gerando uma aflição no gestor público, se aquilo funcionou, se não funcionou, mas eu ouso dizer, Rafael, que já pegou, né? Não é que não como tantas normas que não pegam, mas já pegou institutos muito relevantes para esse processo de modernização do nosso arcabouço. Isso vai facilitar certamente não só a vida do gestor. Então, não nos assustemos nesse primeiro momento com todas as adaptações que serão feitas, porque os resultados virão certamente. E agora eu tenho, enfim, a honra de apresentar o professor Odacir Klein. É até difícil falar de uma pessoa de tamanha envergadura política no nosso país. Ficou na Câmara dos Deputados por muitos e muitos anos, foram 4 mandatos, não é isso? E desde antes da Constituição, depois da Constituição também teve, então certamente tenho uma bagagem para nos
nos abrilhantar com conhecimento. Além disso, também foi ministro de Estado, o professor hoje advogado, mas certamente muito conhecedor da matéria, vai nos abrilhantar com esse aspecto dos tribunais de contas, para a gente poder entender também como é que isso tudo vai funcionar. Muito obrigada pela presença. O senhor pode... Claro, por favor, pode ficar à vontade. Só peço que o senhor fale um pouquinho longe do microfone para facilitar, tá bom? Eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui e elogiar a atenção que estão dispensando a este evento. Isto me parece, primeiro, que revela a qualidade do evento, a seriedade do evento, a importância dos temas. Porque não é comum nós assistirmos eventos em que as pessoas não ficam levantando, saindo. Não fica havendo falta de atenção notória durante as exposições. E aqui eu ficava olhando e vendo a atenção dispensada e a seriedade. Isso me leva a cumprimentar os organizadores do evento. Não é mais um, é o evento. Isso me leva a cumprimentar os palestrantes, tanto os que se manifestaram no evento de abertura, como os dois palestrantes que me antecederam aqui. E acho que nós acertamos no que combinamos antes de iniciar. Me pediram que eu fosse o primeiro a falar. E como hoje eu estou aqui a rigor representando tribunais de contas, eu entendi que seria mais importante que eu os ouvisse para depois fazer a minha manifestação. Porque são situações diferentes. Uma é a do expositor, dentro de um processo democrático, que com responsabilidade e desejando acertar, relata e opina. Faz críticas, porque isso é do processo democrático e da busca de soluções na defesa do interesse público. Eu estou aqui representando o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E não sou conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E, num determinado momento, eu fui consultado quando o deputado federal se desejaria ser membro do Tribunal de Contas da União, e eu, naquele momento, entendi que o meu lugar era continuar lutando por aquilo que se lutava naquele momento político. Mas eu, pela segunda vez, sou assessor especial da presidência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A primeira vez, quando o ex-deputado Alexandre Postal assumiu, ele me chamou e me disse: Odacir, eu preciso que você venha para cá para uma assessoria especial. Eu disse: eu não venho. Porque o que vão dizer é: esse cara já está aposentado em área pública e está querendo mais uma boquinha. Não. E entendi que não deveria ir. Ele me disse: não, mas eu preciso de você, porque eu preciso de um parecer que vai balizar decisões no Estado, porque nas outras áreas estão dizendo que adotarão a posição que o Tribunal de Contas adotar, que é a URV. Todos lembram bem das discussões referentes ao URV. E ele me disse: aqui, todos os pareceres que eu tiver a respeito da URV serão de pessoas interessadas na solução. E você não é interessado, eu preciso que você venha para cá. E aí participei 2 anos das atividades do Tribunal de Contas. E agora, passados 2 anos em que eu fiquei fora, o presidente Eradir Pietrowski me chamou e me disse: preciso de você. Eu disse: não posso. Eu estou com 83 anos. Se eu venho para cá, eu venho como servidor público. O servidor público tem regras por cumprir, tem normas por cumprir. Eu não deixarei de cumprir horário. E ele me disse: não, mas é mais com o objetivo de resolver determinadas situações. E me disse: nós temos 2 problemas muito sérios. Um é a questão da forma de atuar do Tribunal de Contas relativamente à reforma tributária, e a outra é a questão das RPPS,
dos RPPS, dos regimes próprios de previdência social, que é algo muito complicado. E eu examinei o que era e vi que poderia ter utilidade a atuação lá, que seria uma omissão não participar. Por isso eu estou aqui hoje nesta posição. E como representante do Tribunal de Contas, sobre o mérito da matéria, eu não opino. O Tribunal de Contas não é órgão de opinião, é órgão de cooperação com as áreas legislativas, com as áreas executivas, que tem que cumprir a função de controle externo, que tem que cumprir estas funções. E por isso é que eu desejo falar aqui a respeito da responsabilidade dos tribunais de contas estaduais. Vou iniciar mostrando isto aqui para exemplificar. Isso aqui são 252 páginas. São 617 artigos. Isso aqui é a resolução número 6 do Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços de 30 de abril deste ano. Dizer, dia 30 de abril deste ano, uma resolução do Comitê Gestor, ele já está decidindo, a respeito do imposto de bens e serviços, que tem este número de artigo, esse número de página. Eu estava até lembrando de uma historinha que sempre contam, quando eu mostrasse isso aqui, de um cidadão que era gago e era o melhor vendedor de Bíblia que havia na região, e gago. E aí perguntaram para ele, mas como é que você vende tanta Bíblia? Ele disse, eu chego na porta da casa, bato, me atendem, e eu digo, eu sou o vendedor de Bíblia. A Bíblia é isto aqui. Quer comprar ou quer que eu leia? Eu quero ser muito sintético nessa questão, porque vocês já viram que se fosse ler, só nessa última resolução, teria muito o que fazer. Eu quero pedir desculpa por algo que está ocorrendo, vocês devem estar vendo que de vez em quando tem um pigarrinho. Eu saí daquele frio do Rio Grande do Sul ontem e vim para cá, e essa mudada de temperatura me faz com que hoje esteja um pouco com essa dificuldade. Eu quero pedir desculpa. Mas eu não trouxe PowerPoint, eu sou um pouco ainda de século passado, da primeira metade do século passado, mas quero falar aqui a respeito exatamente da situação dos tribunais de contas estaduais pelas competências a eles incumbidas. Nós tivemos a implantação da reforma tributária com uma sequência legislativa. Nós tivemos primeiro a emenda constitucional 132, de final de 2023. Eu estava num período sabático e decidi, para uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que faz projeções cinematográficas, eu não era artista de cinema, não, decidi ministrar um curso, mas o curso foi mais voltado para o contribuinte e para as modificações que estão ocorrendo, e fiquei acompanhando. Com isso, eu fui me inteirando bem do assunto. Esta emenda constitucional previu que nós teríamos leis complementares. A primeira das leis complementares aprovada, baseada na emenda constitucional, foi a 214 de 2025. Ela instituiu o IBS, a CBS, o imposto seletivo e produziu algumas outras modificações. Depois, nós tivemos a Lei Complementar 227, de 13 de janeiro de 2026, já desse ano. Emenda constitucional, Congresso Nacional. Lei Complementar
origem executiva, Congresso Nacional. A outra lei complementar, origem do Executivo, Congresso Nacional. E tivemos como resultado destas leis complementares isso que eu demonstrei aqui. E como decorrência dessas aprovações, nós tivemos, no que diz respeito ao sistema tributário nacional, a seguinte situação. A Constituição Federal continuou com uma área específica, mencionando quais são os impostos a serem cobrados pela União. Porque taxas, contribuições de melhoria, ou outras alterações foram mínimas e não houve modificações. Nos impostos, nós sabemos que sempre houve a competência específica. Atribuiu o que seria da União e não modificou muito. Cobrou imposto seletivo e dizem que tirou o IPI. Eu fico pensando, mas como é que dizem que tirou o IPI? O IPI está na Constituição. E está na Constituição com alíquota a zero. Aí a gente fica pensando, mas está na Constituição com alíquota a zero por quê? Porque ressalva no mesmo dispositivo constitucional que a alíquota é zero, a não ser para quem ouse competir com a Zona Franca de Manaus no que diz respeito à produção. E não estou fazendo crítica, apoio à Zona Franca de Manaus ou não, não incumbe aos tribunais de contas fazer isso. Mas houve pequenas modificações tributárias no que diz respeito à União. E eu estou vendo a União que pode... E todos lembram do recente episódio da IOF, inclusive, em determinados casos, alterar alíquotas tributárias por decreto da Presidência da República. Eu estou vendo da forma que vai ficar esta situação, estados e municípios batendo na porta da União e dizendo aumenta o imposto de renda, para aumentar o fundo de participação. Mas a União quase não mudou. Os estados não tiveram mudanças substanciais. Essa questão dos legislativos municipais ou estaduais poderem decidir a respeito da questão tributária, poderão decidir a respeito daqueles tributos que não estão colocados nessa administração, nessa gestão compartilhada tributária a respeito da qual eu vou falar. Mas, além dos tributos da União, dos estados, os dos municípios, há algo que a Constituição Federal deixou com a seguinte redação. É no artigo 156, item A. É como se fosse um desdobramento do artigo. E trata do IBS. Diz, lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência e compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Então, hoje, na questão de competências, nós continuamos tendo na Constituição, compete à União, compete aos estados, compete aos municípios, mas há um tributo chamado IBS e a CBS não entra aqui, porque a CBS ficou na competência da União, não entra no comitê gestor. Para estados e municípios, há uma administração compartilhada. E esse compartilhamento é feito como? Aí vem, num dos tópicos, resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, podendo estados e municípios, como já foi bem mencionado aqui, fixar alíquotas, mas alíquotas que não superem aquela alíquota de referência que foi
estabelecida. E aí vem a questão de comitê gestor, no artigo 156, letra B, quer dizer, uma divisão do artigo 156. O comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Da forma que ficou o comitê gestor, é de quem? Ele terá independência técnica, administrativa, financeira, e poderá editar regulamento e arrecadar impostos distribuindo o produto da arrecadação. Ele editar regulamento já está aqui. Agora, nós estamos no início da implantação efetiva da reforma tributária, nesse período que eu sempre digo que é laboratorial, porque agora está se brincando de reforma tributária com uma alíquotazinha quase inexistente, tanto na CBS como no IBS. A da CBS, no ano que vem, já desaparece e fica tudo CBS, sem PIS/COFINS. E, de outro lado, nós teremos a continuidade até 2033 da questão de fim dos tributos atuais, que serão substituídos pelo IBS. Então, nós estamos vivendo este momento que é preciso saber bem como vão ficar os desdobramentos desta situação. E aí, nós encontramos, no capítulo que trata do controle externo das contas da Lei Complementar 227, esta deste ano, no artigo 40, o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Comitê Gestor do IBS, a que se refere o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 156b da Constituição Federal, será realizada de forma coordenada, compartilhada e colegiada pelos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e municipais, que se reunirão preferencialmente de modo virtual. Até a forma de deliberação está especificada no texto. Observadas as competências constitucionais, resolução estabelecida por ato conjunto dos tribunais de contas referidos nesse artigo disciplinará a matéria. Os tribunais de contas dos estados estão, neste momento, vivendo exatamente o exercício necessário para se desincumbirem do que está aqui determinado. Estão discutindo a resolução, o texto da resolução, para que possa haver a implantação definitiva da reforma tributária. Por isso, há uma preocupação nos tribunais de contas dos estados. Eu ouvi aqui, hoje no início do evento e nas palestras, as referências aos tribunais de contas e às suas funções, e eu concordo por inteiro. Eu fui prefeito com 25 anos de idade. Eu era o que nos tribunais de contas chamam de jurisdicionado. Depois, eu passei por cargos executivos, tanto na área do Estado, como ministro dos Transportes na área federal. E até tem um detalhe importante. Eu passei pelo Ministério dos Transportes, quase 2 anos de exercício, sem
nenhum apontamento do Tribunal de Contas da União no Ministério dos Transportes. E você sabe onde eu tive mais apontamentos na minha vida? Quando eu era secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul e, em consequência, responsável pela Expo Inter, que era uma grande exposição. E aí tinha que terceirizar, aí tinha que contratar, aí tinha que fazer com que andasse, com que fluísse. E auditores de tribunais de contas chegavam lá furiosos e procurando pegar tudo. Então, eu tenho conhecimento dessa questão, tenho conhecimento dessa situação pelos cargos pelos quais eu passei. E, por isso, estou procurando participar muito e ajudar do que está sendo feito agora. Vocês me perguntaram o que está sendo feito agora. A Tricom, e eu vi inclusive que ela participa do evento, desculpe, participa do evento, apoia o evento. A Tricom, que é uma entidade formada por integrantes dos tribunais de contas, está se empenhando com muita seriedade, com pessoas qualificadas, discutindo o que pode ser feito para resolver esta questão. Porque imaginem o que vai acontecer. É um comitê gestor que está aqui para um país inteiro, para acompanhar tudo o que está ocorrendo. Aos tribunais de contas incumbirá acompanhar, incumbirá orientar, incumbirá buscar soluções e contribuir para que nós possamos avançar neste sentido. Se vocês perguntarem ao Odacir, não assessor do Tribunal de Contas, ao ex-deputado, ex-vereador, o ex-dirigente de entidades da sociedade privada, perguntarem, você acha que a reforma veio para valer? Eu direi, eu não tenho que achar ou não achar, mas eu sei que Constituição se muda. Lei complementar se muda. As leis ordinárias se mudam. Composição de comitê gestor, que tem os 72 membros, metade dos estados, metade do estado do município, pode se mudar. Tudo isto pode se mudar. No entanto, nós temos, neste momento, uma reforma tributária aprovada. E aí, se perguntarem ao Odacir, hoje assessor da presidência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o que se deve fazer, eu direi, é prestar toda atenção. E, nesse sentido, os tribunais de contas estaduais têm responsabilidades, porque, inclusive, terão que ajudar ainda a formatar. No caso da União e o Tribunal de Contas farão um trabalho extraordinário, o TCU, porque os tributos federais continuam, do outro lado, aquela alíquota de referência que vai ser discutido no Senado, terá forte participação do Tribunal de Contas da União e que, como sempre, estará cumprindo seu papel. Os tribunais de contas dos estados e municípios estão, neste momento, trabalhando. E vão fazê-lo com rapidez, mas trabalhando para que nós tenhamos uma estrutura que mitigue a problemática que se vive na implantação em período laboratorial. Por isso, eu não quero me estender mais, e representando aqui, neste momento, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu agradeço o convite que recebi, quero fazer um agradecimento muito afetuoso, muito carinhoso, muito pessoal e até familiar. Meu neto, Gabriel, que está sentado ali na frente, me ligou e disse, vô, tem um evento muito importante aqui em Brasília, eu sei que você pode ajudar, pode fazer uma palestra
porque acompanha muito essa questão do Tribunal de Contas. Eu examinei, vi que poderia vir. Ele me ajudou nos contatos com os dirigentes aqui da entidade ou das entidades organizadoras. Então, Gabriela, um abraço de avô. Um abraço muito afetuoso, muito afetivo, e que me deu outra oportunidade de conhecer ontem a sobrinha dele, filhinha da irmã dele, que é uma das minhas bisnetinhas e que eu não conhecia ainda. Me deu essa oportunidade. Muito obrigado a todos, um grande e um afetuoso abraço. Pessoal, para encerrar a nossa fala, o nosso painel de hoje, faço até questão de ficar de pé para agradecer os meus colegas painelistas. Eu tenho certeza que foi grandioso para todos nós. E agradecer em especial o Gabriel, porque trouxe o avô dele, que foi maravilhoso, né? Que bom que você trouxe. Víamos muitos desafios, mas eu ouso dizer que um deles, a nossa parte, a gente está fazendo. Aqui temos gestores, legisladores, que eu sei, temos servidores públicos de várias esferas, de vários poderes, mas a gente está aqui nos capacitando, tentando entender um pouco mais, tentando entender como vai ser essa dinâmica, o que nos espera. Então, a nossa parte, a gente está fazendo, tentando aprender, e eu aproveito esse gancho do aprendizado para convidá-los a estar aqui à tarde. Teremos temas muito relevantes que fazem total conexão com tudo que foi falado aqui. Falaremos de licitações, falaremos de contratações, de obras, mas o painel mais importante é o do meu amigo João Trindade, que vai falar de judicialização de política pública. Certo, João? Era isso, né? Opa! É o mais importante depois do nosso, tá? É o segundo mais importante do dia. Mas estejam aqui, certamente teremos pessoas muito, muito, muito capacitadas para trocar com vocês esses conhecimentos. Muito obrigado a todos, bom almoço e até à tarde. Agradecemos as contribuições dadas pelos integrantes desse painel. A gente faz uma pausa agora para o almoço e a nossa programação será retomada às 14h30 da tarde.